Bom, gente, hoje a gente vai aprender sobre tetração. Muito tempo atrás, né, bem antes da internet, eu pensei em criar uma nova operação. E há pouco tempo eu vi que ela já existe e se chama tetração. Eu tinha pensado em chamar essa operação de sublimação. Assim eu diria 5 sublimado a 2 é 5 elevado a 5. A notação mais encontrada é essa de colocar um 2 acima à esquerda da base ali, né? Eu não gosto muito porque, por exemplo, se a gente for escrever x vezes 5 sublimado a 2, fica parecendo que é x ao quadrado, né? Não fica parecendo que é x vezes 5 sublimado a 2. Eu estudei durante muito tempo essa operação e ela é bem interessante. Bom, a operação é assim: 5 sublimado a 1 é 5. 5 sublimado a 3 é 5 elevado a 5 elevado a 5. 5 sublimado a 4 é 5 elevado a 5 elevado a 5 elevado a 5 4 vezes. Bom, quanto seria 5 elevado a 0? Veja o seguinte: se a gente extrair o logaritmo na base 5 de 5 elevado a 5 elevado a 5, vai dar 5 elevado a 5. E isso faz a gente deduzir que 5 sublimado a n menos 1 é igual ao logaritmo na base 5 de 5 sublimado a n. Portanto, 5 elevado a 0 dá, ou melhor, 5 sublimado a 0 daria 1, 5 sublimado a menos 1 daria 0, e 5 sublimado a menos 2 daria menos infinito. Agora, se um certo y é menor do que 1 e é maior do que 0, então y sublimado a menos 2 daria infinito. Vamos ver qual é o comportamento de y sublimado a n para os diversos valores de y, né? Se o y é maior do que e elevado a 1 sobre e, que é mais ou menos 1,4447, então y sublimado a n cresce rapidamente, né? Por exemplo, 2 já sublimado a 4 já dá 65.536. 2 sublimado a 5 já nem cabe na calculadora. Mas se eu pegar, por exemplo, um y bem próximo de 1,44, por exemplo, 1,5, aí ele cresce devagarzinho, mas vai crescendo. 1,5 ele sublimado a 12 dá 86,182, tá? Ele está crescendo devagar, mas também vai para o infinito. Se eu pegar um y entre 1 e elevado a 1 sobre e, quer dizer, entre 1 e 1,444 lá, então o y sublimado a n cresce muito lentamente e converge. Assim, por exemplo, o limite de y sublimado a n, com n tendendo a infinito, vai dar um certo L, onde L elevado a 1 sobre L é igual a y. Por exemplo, vamos supor que a gente queira saber quanto vai dar o limite de raiz de 2 sublimado ao infinito. Vai dar 2, por quê? 2 elevado a 1 sobre 2 é igual a raiz de 2. Vejam que, por exemplo, raiz de 2 sublimado a 16 já dá bem próximo de 2, dá 1,998203. Agora vamos pensar num número y, tal que o y é menor do que 1, mas é maior do que 1 sobre e elevado a e.
Então ele é maior do que 0,066, tá? Então, y elevado a n oscila e tem um limite. Assim, o limite de y sublimado a n, com n tendendo ao infinito, é um certo L, onde 1 sobre L elevado a 1 sobre L é igual a 1 sobre y. Então, por exemplo, 0,5 sublimado a 2 dá 0,707. 0,5 sublimado a 3 dá 0,613. 0,5 sublimado a 4 dá 0,654. Sublimado a 5 dá 0,635. Veja que os valores vão oscilando, mas ele tem um limite. E aí, no caso, 0,5 sublimado ao infinito dá 0,64118. Vamos ver uma aplicação muito legalzinha para esses limites aí. Vamos supor que eu queira resolver x elevado a x é igual a a. Eu quero saber o valor de x, né? E esse a tem que ser menor do que e elevado a e e tem que ser maior do que 1 sobre e elevado a 1 sobre e. A solução é a seguinte: x, o nosso valor de x vai ser 1 sobre a sublimado ao infinito, tá? Então, por exemplo, vamos querer saber qual o valor de x, tal que x elevado a x é igual a π. Então, x seria 1 sobre π sublimado ao infinito, que seria 1 sobre 0,318310 sublimado ao infinito, e isso daí seria 1 sobre 0,53934349, e isso aí dá 1,854106, e aí é só testar. 1,854106 elevado a ele mesmo dá aproximadamente π. Então, vamos à quarta hipótese. Se o y é menor do que 1 sobre e elevado a e e é maior do que zero. Então, y sublimado a n oscila, mas não tem um limite. Aliás, na verdade, ele tem dois limites. Ele fica oscilando para cima e para baixo, e ele vai se aproximando em dois limites, tanto para cima como para baixo. Então, por exemplo, vamos supor que y seja 1 sobre 20, 0,05. Então, a gente 0,05 sublimado a 2 dá 0,861. 0,05 sublimado a 3 dá 0,0758. 0,05 sublimado a 4 dá 0,797. Percebam que ele vai oscilando entre o 0,7 ali, né, e 0,1 mais para baixo, né? Então, se a gente fizer isso infinitas vezes, né, então a gente vai ter o seguinte, que 0,05 sublimado ao infinito vai oscilar entre dois valores, 0,13715 e 0,66308. Então, é curioso que essa operação vai ter dois limites, na verdade. E uma curiosidade sobre esses dois limites é que 0,13715 elevado a ele mesmo é igual a 0,66308 elevado a ele mesmo.
Bom, agora vem o problema magno aqui, né? Como que a gente pode definir E sublimado a meio, por exemplo, né? Esse problema é realmente difícil. Eu vou mostrar algumas tentativas que eu fiz aí para tentar achar esse valor, mas bem rapidamente, né? Como é que a gente define E elevado a meio? Foi assim. Então, por exemplo, seja x igual a E elevado a meio. Então, a gente descobriu que E elevado a A mais B é E elevado a A vezes E elevado a B. Então, E elevado a meio vezes E elevado a meio deve ser E elevado a meio mais meio, que é igual a E elevado a 1, né? Que é E mesmo. Isso significa que x vezes x, que é igual a x ao quadrado, é igual a E elevado a 1, que é E. Daí a gente chega à conclusão que x é igual a E elevado a meio, que é a raiz de E. Tá? Então, assim a gente deduz como que a gente pode definir E elevado a meio. Mas no nosso caso aí, E sublimado a meio, veja o seguinte, a gente tem o seguinte, E elevado sublimado a 2, tudo isso elevado a E sublimado a 2, a gente esperava que fosse dar E sublimado a 4, mas não dá. Dá E vezes E elevado a E, que é diferente de E elevado a E elevado a E elevado a E. Então, não vale a propriedade de somar os expoentes. Então, a gente não pode usar esse mesmo recurso aí para definir E sublimado a meio. Eu tentei também usando a mesma técnica do que o Napier usou para fazer os logaritmos neperianos, né? Que era o seguinte, você pega um número como 1,0001 e vai elevando ele a números inteiros, então ele vai passando por quase todos os números, então você tem uma tabela de logaritmos. Mas aí eu só obtive bons resultados para os números próximos de E elevado a 1 sobre E, que é aquele 1,4444. Porque nesses números, quando a gente faz y elevado a n, sublimado a n, esses números vão crescendo próximos de uma PA. Talvez a gente pudesse usar a interpolação polinomial, né? Quer dizer, a gente ia fazer um polinômio e passar pelos pontos conhecidos de E sublimado a n e tal, né? Mas logo de cara eu vi que não daria certo porque, veja bem, E sublimado a menos 2 daria menos infinito e não existe nenhum polinômio, né, tal que P de menos 2 seja igual a menos infinito. Então não daria certo. Talvez eu tivesse que usar alguma coisa assim, não era bem um polinômio. Era uma função p de x do tipo a sobre x mais 2 mais b mais cx mais dx ao quadrado mais fx ao cubo. A gente ia determinar os valores de a, b, c, d e f, né? Mas eu não fui por esse caminho aí, eu não tentei. Um outro modo de a gente interpretar a tetração seria assim. Por exemplo, seja f de x igual a e elevado a x. Então, nós vamos definir o seguinte. F2 de x é f de x. Aparece duas vezes o f. F3 de x é f de x. Aparece três vezes o f. F4 de x é f de x. Aparece quatro vezes o f. E assim por diante, né?
Inclusive, f menos 1 de x seria ln de x. Aí a gente verifica o seguinte, que E sublimado a N é Fn de 1. E mais uma propriedade muito interessante, que Fn de Fn de 1 é E sublimado a N mais N. Então, pelo menos a gente já descobriu uma propriedade aditiva aí para sublimação, né? Então, veja bem, E sublimado a 1 seria F meio de F meio de 1. Então, o que a gente teria? A gente teria que encontrar uma função g de modo que g de x fosse igual a e elevado a x. Mas é uma pura encrenca, gente. Eu tentei usar, por exemplo, um ponto fixo de f de x. E o que é um ponto fixo? É um ponto do tipo e elevado a x0 é igual a x0. Mas esse x0 é um número complexo e aí eu não fui em frente, né? Mas veja bem, mesmo que a gente encontre uma g de x, tal que g de x é igual a e elevado a x, só daria para definir e sublimado a n mais meio, tá? Não daria para definir, por exemplo, e sublimado a 1/3. Para definir e sublimado a 1/3, a gente teria que encontrar uma função h de x, tal que h de h de x é igual a e elevado a x. O que realmente complica bastante. Bom, gente, tá difícil para a gente conseguir definir o que é e sublimado a meio, ou 1/3, ou 4/5, sei lá. Então, vamos partir para um método um tanto heterodoxo, tá? Então, a ideia é a seguinte: eu pego uma função f de x igual a mais bx mais cx2, né? E digo que e sublimado a x nesse intervalo de 0 até 1 é a mais bx mais cx2. Para e sublimado a x de 1 a 2 eu faço e elevado a x. Para e sublimado a x de 2 a 3 eu faço e elevado a f de x, tá? A ideia é essa. E para e sublimado a x de menos 1 até 0 eu extraio o ln de f de x, tá? Então, a gente tem que calcular o ABC de modo que satisfaça algumas condições, né? A primeira delas é que f de 0 seja igual a 1, que é igual a e sublimado a 0. A segunda delas é que f de 1 seja igual a e, que é e sublimado a 1, tá? E a terceira delas é que a derivada da função no ponto 1 seja a mesma, tanto faz eu calcular por f ou por e elevado a f de x menos 1, tá? Então, com isso eu evito que o gráfico dessa função tenha bicos, né? Quando a derivada não é contínua, o gráfico fica com bicos, não fica liso, né? Então, a ideia é o seguinte: e sublimado a x é igual a f de x se o x está entre 0 e 1. E sublimado a x é e elevado a f de x menos 1 se o x está entre 1 e 2. E sublimado a x é igual a e elevado a f de x menos 2 se o x está entre 2 e 3. E também e sublimado a x
é o logaritmo neperiano de f de x mais 1 se o x está entre menos 1 e 0. Então a gente vai construir essa função aos pedaços. Então, quais são as condições que a gente quer sobre f? F de 0 é igual a 1, portanto A é igual a 1. F de 1 é igual a E, portanto A mais B mais C é igual a E. E E elevado a F de x menos 1, F' de x menos 1 precisa ser igual a F' de x, para x igual a 1. Como E elevado a F de 0 é E, e F' de 0 é B, e F' de 1 é B mais 2C, a gente vai ter que EB é igual a B mais 2C. Aí, achando os valores, eu vou ter que A é igual a 1, B é igual a 2, E menos 2 sobre E mais 1 igual a 0,924, e C é igual a E menos 1 ao quadrado sobre E mais 1, que é aproximadamente 0,794. Portanto, essa f de x, ela é 1 mais 0,924x mais 0,794x ao quadrado. Bom, gente, a gente impôs a condição que a derivada seja contínua, né, para que o gráfico de E sublimado a x não tenha bicos, né? E é possível provar que se o gráfico não tiver bico, quer dizer, se ele for liso em x igual a 1, também será liso para todo o n natural, inclusive para x igual a menos 1. Isso dá para demonstrar usando indução finita. Eu também fiz os cálculos para que a segunda derivada também fosse contínua, e que, aliás, é bem mais complicado, né? Aí eu caí num sistema de segundo grau com 4 equações e 4 incógnitas e resolvi, depois de muito tempo, que E sublimado a x seria 1 mais 1,07x mais 0,073x ao quadrado mais 0,567x ao cubo para x e pertencente a 0,1. Aí na página seguinte tem um gráfico de E sublimado a x usando essa equação com segunda derivada contínua, e um outro mostrando no mesmo gráfico as funções E elevado a x, x e f de x, e esse f de x é tal que f de x é igual a E elevado a x. Essa f de x foi obtida da função E sublimado a x. Bom, gente, aqui então a gente tem os gráficos aí, né? À esquerda a gente tem o gráfico de y igual a E sublimado a x. Veja que no quadrado 0,1 ali, né? Está mostrando bem claramente que o gráfico não tem bicos. Também dá para ver isso no ponto 1, que não tem bico, e no ponto menos 1, que não tem bico. Então, está certinha a nossa equação lá deduzida. Aqui no gráfico da direita nós temos três funções, a x, f de x, e essa f de x tem a propriedade de que f de x é igual a E elevado a x. E mais para cima ali a gente tem o gráfico da função E elevado a x, é E elevado a x, não E sublimado a x, tá? Se vocês percorrerem o caminho A, B, C, D, E, vão perceber que f de 1,5 é exatamente E elevado a 1,5.
Tá bom, então, gente? Muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser.